Viva o Rádio! E vivas também para os que fazem, fizeram e para os que vão fazer a história do rádio do Brasil. Viva o Rádio é um quadro que resgata a história, né? E que está emocionando muita gente. E hoje no Viva o Rádio vamos atender a muitos pedidos. Gente, impressionante. Eu no começo de janeiro coloquei no ar esse áudio aqui. Muita gente me pediu, inclusive disse, Marcos, por que não está no site? Então agora está. Agora, a partir da tarde desta segunda, disponível também no site da Rádio Globo. Me refiro a uma chamada que o Ed Muzarif, voz padrão da Rádio Globo, voz padrão da Vinheta Brasil e de tantas e tantas chamadas da Rádio Globo e da plástica da Rádio Globo, o saudoso Ed Muzarif gravou uma chamada em 1977 para a estreia do Osmar Santos. Na semana em que o Osmar Santos estreou na Rádio Globo de São Paulo, a emissora preparou com a Globo Rio uma chamada especial para a transmissão do jogo. Chamadas são essas vinhetas com anúncio do locutor. Não perca, no próximo sábado, jogo tal, portanto, isso é uma chamada. E foi preparada uma chamada especial para o jogo de domingo 3 de outubro. O jogo de domingo 3 de outubro vocês vão ver que o Ed Muzarif fala em decisão, era a decisão da vaga para a final. Porque 3 de outubro de 77, Corinthians e São Paulo, era a semifinal do Campeonato Paulista, estreia do Osmar Santos. A final, como vocês se recordam, foi Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians derrotou o São Paulo por 1-0 o gol do Geraldão e foi decidir em um play-off, quer dizer, 3 jogos, né? 2 jogos, um na casa, em tese seria na casa da Ponte e na casa do Corinthians, só que aí houve toda uma polêmica na Federação Paulista, os jogos foram mesmo em São Paulo, mas a semifinal Corinthians e São Paulo, 3 de outubro, marcou a estreia do Osmar Santos. Então, de 28 de setembro a 2 de outubro, ficou rodando na programação da Rádio Globo de São Paulo essa chamada que vocês vão ouvir agora, muito interessante por sinal, que foi gravada na voz do Ed Muzarif da Rádio Globo Rio, que anunciava a equipe esportiva daquele ano, né, a equipe que iria estrear junto com Osmar Santos, e também algumas personalidades da Rádio Globo do Rio de Janeiro que entrariam no ar no dia 3 de outubro, para fazer uma saudação pela chegada do Osmar Santos na Rádio Globo de São Paulo. Num trabalho de pesquisa do Jadir Pagna, dos arquivos sonoros da Rádio Globo de São Paulo, acompanhem na voz do Ed Muzarif a chamada. Outra curiosidade, vocês vão ver que ele fala Rádio Globo Nacional ou Nacional Globo, porque estávamos justamente em 77 no ano da transição da marca. A rádio deixava de ser Nacional de São Paulo e estava passando a ser Rádio Globo de São Paulo. Vamos relembrar Ed Muzarif anunciando o jogo de estreia do Osmar Santos na Rádio Globo. Globo Nacional, futebol maior para todas as torcidas. Domingo de jogão. Corinthians São Paulo, decisão, sacudindo a galera. Recadão de Osmar Santos, o dono da matéria, com bola cheia agora na Globo Nacional. Comentários, Loureiro Júnior, participações especiais, Valdir Amaral, Pedro Luiz, Mário Moraes. Reportagens, Juarez Soares, Oscar Ulisses, Roberto Carmona, Henrique Guilherme e Castilho de Andrade. Oferecimento Banco Mercantil de São Paulo, Banco Finasa e Café do Ponto. Corinthians São Paulo, decisão é na Globo Nacional. É legal, gente? Que legal, recordar o Ed Muzarif, e ele anunciava a participação do Mário Luiz, então diretor do Sistema Globo de Rádio, e do Valdir Amaral, que era o chefe de esportes da equipe do Rio de Janeiro, que fariam saudação à estreia do Osmar Santos na Rádio Globo de São Paulo. Mais uma vez, no trabalho de pesquisa do Jadir Pagna, recordamos um momento histórico do rádio do Brasil. Viva o Rádio!